Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento ao qual você venha aqui a se sintonizar comigo. Eu me chamo Gisele, satisfação! E olha quem voltou a produzir vídeos depois de 2 semanas sem postar nada. Uau, eu mesma! E bem caracterizada de divina feminina, né? Toda rosinha. Bom, estou hoje aqui para tratar sobre temas muito interessantes acerca da dinâmica de chamas gêmeas. Hoje eu quero retratar por meio desse vídeo sobre 2 principais tópicos acerca da dinâmica de chamas gêmeas, que são os temas mais evidentes e que eu estou sentindo de compartilhar com vocês, tá? O primeiro tópico é sobre os ataques espirituais e como que eles se manifestam, tá? Então a gente vai discorrer sobre os ataques espirituais dos quais são feitos para com as divinas chamas gêmeas. Então como é que esses ataques são feitos dos seres das trevas, do baixo astral para conosco? Como é que um ataque espiritual é desencadeado? Eu vou dar 3 formas que são entrelaçadas, que esses ataques espirituais vêm a acontecer de acordo com o meu entendimento, de acordo com a minha experiência na minha própria dinâmica e pelo que eu tenho observado e de insights também, tá? O segundo ponto que eu vou mencionar aqui nesse vídeo é sobre os testes espirituais. O que acontece? Eu converso com chamas e eu atendo outras chamas também. E eu tenho amigos e amigas que são chamas gêmeas. E daí eu tenho percebido algumas similaridades de processos que estão acontecendo comigo, na minha dinâmica, e que estão acontecendo com outros duplos chamas, né? Com outros pares de chamas, assim como está acontecendo comigo. Então há uma similaridade no momento atual em relação a testes espirituais, neste momento presente, algo que eu senti se intensificar principalmente após o portal. E aqui eu vou discorrer sobre isso também, tá? Então falaremos sobre os ataques espirituais e sobre os testes espirituais, sobre a discrepância dos dois, quais são as diferenças desses 2 processos que nós vivenciamos, e também vou trazer algumas cartinhas do tarô aqui para vocês assimilarem melhor o conhecimento, tá? Bom, primeiro vamos falar sobre os ataques espirituais. O que acontece? Chamas gêmeas são muito suscetíveis a ataques espirituais, tá? Eu, que sou chama, sou muito suscetível. De acordo com o Astrocentro, chama gêmea são aquelas que estão sempre procurando uma outra. Segundo a teoria da unidade espiritual, fomos separados em 2 metades. Mas tá, continuando. Meu sol lá ouviu o meu papo aqui, né? E foi pesquisar sobre chamas. Mas tá. As chamas gêmeas, elas são tem uma grande suscetibilidade. Não que elas sempre vão ser atacadas, tá? Mas há uma grande suscetibilidade de eu como chama gêmea, de você como chama gêmea, se você for uma chama gêmea, de você ser atacada espiritualmente. Por justamente emanarmos muita luz, apesar de todos os processos dos quais ainda devemos curar no nosso interior. Mas veja bem, nós que somos chamas, eu não me canso de falar isso, mas nós conseguimos vibrar num patamar elevado vibracionalmente falando, de verdade, né? Mesmo. E quanto mais luz nós conseguimos incorporar, digamos assim, no nosso ser, tanto no nosso corpo mental, quanto no nosso corpo espiritual, quanto no nosso corpo emocional, quanto a nossa luz espiritual, ela vai sendo agregada aos nossos 4 corpos inferiores, né? Físico, mental, emocional, mental, espiritual. Quanto mais a gente vai resplandecendo e trazendo essa luz para dentro através da conscientização dos processos, através das curas dos quais são desencadeados através dos espelhamentos da nossa própria contraparte divina para nós, mas nós vamos galgando um caminho voltado a um patamar vibracional e dimensional elevado. Por isso que eu digo também de que as chamas, elas conseguem vibrar em 5ª dimensão, algumas conseguem já vibrar em 6ª dimensão, a nossa vibração é muito forte, a nossa luz é muito forte, e isso acaba fazendo com que seres realmente queiram, como é que eu digo, queiram se aproximar
para fazer com que a nossa vibração ela venha a decair. Por quê? Porque nós, de certa forma, ajudamos na elevação do planeta Terra, e ainda há seres muito trevosos que coordenam aqui na Terra e que não querem justamente isso. Por mais que a luz esteja vindo de maneira muito forte, é como um ditado que eu já ouvi falar, né? De que quanto mais luz, mais é visível as trevas, o outro contraponto, o outro lado. Então, ao passo em que a gente está subindo, está galgando um maior caminho de elevação espiritual consciencial, mais as nossas próprias sombras e mais ataques espirituais e questões serão desencadeadas para conosco, sabe? Como uma forma de retardar o nosso processo de evolução, ou aquilo que nós devamos nos conscientizar em um determinado tempo, né? Então, aquilo que a gente poderia se conscientizar num determinado tempo, a gente se conscientiza em outro, justamente por ataques espirituais dos quais nós não sabemos lidar e dos quais nós decaímos consciencialmente e vibracionalmente, sabe? E aí a gente pode acabar justamente, né, estando baqueados no sentido vibracional e não fazendo mais as curas necessárias, não se interessando mais pelo processo da dinâmica. Aliás, muitas chamas gêmeas que querem desistir dos vínculos de almas que elas mesmas proporam para elas mesmas antes de encarnar, como por exemplo o próprio vínculo de chamas gêmeas ou vínculo de almas gêmeas, são justamente são justamente pessoas que podem estar recebendo ataques energéticos, ataques espirituais muito fortes ligados a essa questão de forças espirituais negativas estarem permeando o campo mental inferior, principalmente dessa pessoa, e colocando sementes negativas do tipo: ai, desiste da tua dinâmica, ai, não vale a pena lutar pelo teu gêmeo, ai, olha essa dinâmica como ela tá, sei lá, parada, como nada se movimenta, como tu não fala com teu gêmeo por um tempo, tá aí o maior sinal para tu desistir. E a pessoa, quando ela não é blindada, ou pelo menos ela não consegue notar que isso tá acontecendo no campo mental inferior, porque justamente a maioria dos ataques de seres espirituais negativados, digamos assim, de seres espirituais trevosos, são pelo mental inferior da pessoa. Então, quando as chamas gêmeas elas não se cuidam energeticamente, principalmente a nível de proteção energética, e quando elas deixam espaços através de dúvidas internas que elas têm acerca da própria dinâmica ou sobre o próprio propósito de vida delas, ou do porquê que elas estão aqui encarnadas, mas elas vão abrindo um campo e dando brecha para que esses seres de baixo astral realmente venham a permear a mente delas, o mental inferior, e assim ocorrem justamente esses ataques espirituais. E daí pensamentos negativos, pensamentos nocivos vêm de uma maneira muito forte, e por isso que há muitas chamas que pensam em desistir do vínculo, que pensam que a solução é a desistência, a solução é não querer mais saber da sua contraparte divina, a solução é desistir das curas, a solução é fazer qualquer coisa remetente a isso, sabe? Menos ir em direção à cura que a dinâmica proporcionaria para você. Então, seres trevosos, eles agem principalmente, pelo que eu notei, no mental inferior das pessoas, fazendo com que elas venham a nutrir e a potencializar um estado de espírito do qual elas já têm uma suscetibilidade a ter. Por exemplo, vamos predizer que vamos lá, duas chamas gêmeas estão separadas e uma delas, por exemplo, a divina feminina, está na noite escura da alma. E aí, como ela está naquele processo muito denso, muitos seres também vêm até a ela, né, pra vir a intensificar aquele processo de dor. E é doido, porque eu penso que até o que é ruim pode ser usado como bom no sentido espiritual, né? Então, muitas das vezes esses seres maléficos vêm até a gente, mas é para acelerar o nosso processo de dor, para a gente sair do torpor, entende? Então, até a espiritualidade da luz, de alguma maneira, usa as trevas a favor do despertar dos seres humanos que aqui estão direcionados a despertar, estão direcionados a romper o véu, sabe? Outra coisa, esses seres de baixo astral, eles intensificam sentimentos nocivos nas pessoas. E pensamentos nocivos, começa no pensamento, mas vai combinando para o sentimento também. Então, por exemplo, vamos pressupor que uma chaminha
tá com raiva da sua contraparte espiritual por alguma questão que ela tenha afeito por conta dos espelhamentos da dinâmica. Essa chama gêmea, ela vai ser induzida, essa que tá com raiva, né, da contraparte, ela vai ser induzida a focar nessa energia de maneira ainda mais forte se ela não saber se blindar energeticamente. Então, o que vai acontecer? Um serzinho trevoso vai lá na energia dela quando ela der brecha. Quando é que ela dá brecha? Quando ela pensa e sente raiva da sua contraparte. Daí um serzinho espiritual trevoso vai até ela e começa a plantar mais daquela nocividade, mais daquele sentimento nocivo na cabeça dela. Então, quando ela pensa assim, por exemplo, nossa, mas que raiva da minha chama gêmea, porque ela fez isso e aquilo comigo. E aí vem o serzinho, né, e planta mais pensamentos negativos. Da mesma forma que um mentor chega para ti e te dá uma afirmação positiva, te dá uma luz, te dá um amparo, os seres negativos também fazem isso, mas contrariamente, tá? Então, por exemplo, você tá nessa de sentir raiva da sua chama, e você pensa, ai, que raiva da minha chama, porque ela me refletiu isso, porque ela me fez isso e tudo mais. E aí chega um serzinho negativo e aí fala assim, é verdade, e teve mais aquilo dali, e sabe aquela vez quando ela vacilou, e você começa a aumentar aquilo que negativo aconteceu na tua dinâmica em detrimento de todas as maravilhas que você viveu com a sua contraparte. Então isso é muito real. Inclusive, isso aconteceu na minha dinâmica. Eu não vou dizer muito sobre isso, porque eu até não quero expor muito da minha dinâmica aqui, tá? Não convém, não é o foco, eu não acho que seja devido, porque o processo também não é comigo, é com a minha contraparte, tá? Mas enfim, era dessa forma, digamos assim, dos quais os seres trevosos a manipulavam de certa forma, tá? Pelo que eu soube através de um trabalho espiritual que eu fiz bastante forte. Mas enfim, então muitas chamas, principalmente os divinos masculinos, eles são atacados através do mental inferior quando os mesmos não se blindam energeticamente, quando os mesmos não cuidam da sua mente, da qualidade da sua mente, ou que até tem um pensamento alinhado, mas em relação à própria chama ainda tem travas, entende? Ainda tem questões muito intensas, muito profundas que eles não sabem lidar para se curar. E isso também acontece com a divina feminina. Se uma divina feminina sente muita raiva, ou sente angústia, ou sente aflição, ou sei lá, odeia o divino masculino, seres negativos vão ir até você e vão fazer com que esse sentimento se intensifique ainda mais. Então os ataques espirituais, eles se originam de você mesmo, ao você mesmo baixar o teu campo energético, baixar a tua guarda, digamos assim, parar de fazer limpezas espirituais ou proteções diárias. Então, uma das coisas, se você, divina feminina, divino masculino, que me ouve aqui, não faz, é se proteger todo santo dia, por favor, se proteja, meu filho, minha filha, pelo amor de Deus, venha fazer uma blindagem do teu campo energético. A minha energia, a minha vibração mudou depois que todos os dias eu comecei a me proteger mesmo, tá? Me proteger real, de verdade, sem negligenciar isso. E eu não faço só uma proteção, eu faço várias proteções. Eu literalmente pego o meu campo e falo assim: ninguém vai passar aqui, nenhum ser trevoso vai passar aqui sem a minha permissão, porque eu estou blindada, sabe? Então eu digo muito para que vocês venham a fazer isso. Inclusive eu, Gisele, eu desenvolvi a minha mediunidade através da alta magia, da magia cerimonial, da magia com os arcanjos. São eles que eu invoco todo santo dia para blindar a minha aura, o meu campo microcósmico e o meu campo macrocósmico. Eu faço limpezas, eu faço o despertar da Kundalini em mim mesma. Inclusive eu dou mentorias sobre o desenvolvimento mediúnico de uma maneira saudável. Caso você queira se desenvolver mediunicamente através desse tipo de magia, que é a magia dos arcanjos, dos quais nós os invocamos, falamos os seus nomes em hebraico, trazemos essa energia para o nosso corpo de luz e ancoramos essa energia no aqui e agora, venha me procurar, tá bom? Porque eu posso realmente te ajudar muito quanto a essa blindagem do teu campo, esse fortalecimento mental e emocional dos 4 corpos inferiores, como eu já citei, mental, emocional, espiritual e físico, e posso te ajudar muito com essas questões, tá? Enfim, então se você quiser uma mentoria particular, me procure através do número que está aqui na descrição desse vídeo. Mas voltando, vamos lá. Essa questão então dos ataques espirituais seriam basicamente isso, tá? Como é que esses seres trevosos eles agem? Eles agem através da brecha que tu dá no teu próprio campo para eles. Então eles já intensificam aquilo que reverbera em você mesmo, no seu interior e que está mal resolvido.
E vocês sabem, dinâmica de chamas gêmeas é a dinâmica mais desafiadora para o nosso ego, sabe? E, portanto, nós muitas das vezes baixamos realmente a nossa guarda por conta dos espelhamentos, por conta de muitas questões. Então, muitas das vezes nós estamos muito vulneráveis. E se nós não tivermos essa conscientização de que sim, temos que estar vibrando alto, não de uma maneira de positividade tóxica, tá? Mas realmente vibrar alto e estar bem conosco, nós vamos sofrer ataques, tá? É uma questão incontestável. E isso não é porque somos vítimas dessas energias nefastas, mas justamente, novamente, repito, eu acho que esse pode ser um mantra desse canal que serviria muito bem. Chamas gêmeas estão aqui para serem líderes de si mesmos. Chamas gêmeas estão aqui para virem a se auto-iluminar por conta própria. Muitos seres negativados vêm até nós também como uma medida da própria espiritualidade para fazer com que a gente saiba se blindar, para fazer com que a gente saiba se defender na prática. Da mesma maneira que pessoas que não estão em dinâmicas, mas apenas são despertas, elas também sofrem ataques em uma menor proporção, mas nós que somos chamas, eu acredito que a gente sofra mais desses ataques justamente por a nossa luz, né, como eu já mencionei. Mas, continuando, então, esse é o ponto, tá? Como eu já falei pra vocês, eu acredito que até a negatividade, até os seres trevosos estão a serviço da luz, no sentido de ser usado pela espiritualidade em determinados momentos, pela luz para iluminar aqueles que precisam, né? Por exemplo, essa questão que eu tô falando sobre a espiritualidade, ela deixar com que uma chama gêmea, por exemplo, sofra um ataque espiritual para ela aprender a se blindar dessas energias nefastas, tá? Inclusive, acabei de ver 16 aqui, 16 na minutagem, quando eu terminei de falar isso, olhei, né? No vídeo aqui que eu tô gravando pra vocês, antes de editar, né? Enfim. Mas voltando, inclusive, teve uma vez que eu fiz um trabalho espiritual com um moço, com um terapeuta muito bom, e aí ele falou justamente de que eu tinha que saber me blindar mais comigo mesma, porque a espiritualidade estava dando conta, mas ela queria que eu soubesse dar conta de mim mesma. Os meus mentores queriam que eu fizesse por onde, e não só eles blindassem o meu campo, mas eu tomasse banho de erva todo final de semana, que eu fizesse minhas limpezas, que eu fizesse minhas magias, que eu pedisse por proteção e tudo mais, que eu viesse a ter ações práticas para culminar numa proteção ainda maior e não ficar tudo nas costas da espiritualidade, sabe? Então tem gente que pensa assim, eu sou chama, o meu campo é elevado de natureza, portanto eu não preciso me blindar. É tu que precisa mesmo se blindar, é tu que realmente precisa se blindar, sabe? Porque justamente você é mais suscetível, por conta da sua luminosidade, de atrair seres negativos, de atrair, entre aspas, mariposas, né? Por conta da tua luz, por conta do teu brilho. Enfim, então é isso, tá? Esse é outro ponto. Agora, saindo desse assunto acerca dos ataques espirituais que começam no mental inferior, e é muito importante também nós ressaltarmos outra questão, que o ataque espiritual, ele, como eu mencionei, começa no mental inferior da pessoa quando ela já tem um sentimento que é estimulado por esses seres trevosos que vêm e implantam mais pensamentos negativos, dos quais já tem dentro da pessoa, não trabalhados por ela mesma, né? E esse mental inferior, ele é estimulado para desenvolver uma casca mais grossa, em última instância, do teu próprio ego. Você que está em dinâmica de chamas gêmeas, né? E que está naquela questão de saber compreender a limitação do teu ego, saber lidar com ele. Como eu já mencionei também outras vezes, eu não acredito que tenha como eliminar o ego, dissolver o ego completamente. Eu acredito que tem como o ego ser usado a serviço da luz, que é quando nós deixamos com que o nosso corpo mental superior, a nossa elevação vibracional, a nossa luz espiritual, a nossa consciência venha a usar esse veículo corpo junto com a nossa personalidade a favor da luz, em uma só direção, sabe? Eu acredito que isso aconteça, que o nosso ego está aqui para isso, para ser usado a favor da luz, mas não acredito que haja como eliminá-lo por completo, sabe? Porque senão a gente nem estaria aqui, e nem eu seria essa Gisele individual aqui, você seria essa outra pessoa individual com um corpo palpável que está me assistindo. Mas enfim, os seres das trevas, justamente, eles vêm estimular
padrões repetitivos negativos do teu mental inferior. Depois, isso perpassa o teu mental, o teu emocional inferior, né? Isso vai baixando a tua vibração do seu mental para perpassar o emocional e fazer com que você tenha emoções baixas. E, por fim, isso vem a te desestabilizar, te causando mais uma camada grossa para o teu próprio ego. Então, eu diria que essa energia dos ataques espirituais, elas acontecem em 3 níveis, né? Mental, emocional e a questão do ego, que é inflado ainda mais através da falta de consciência que esse ataque espiritual desses seres das trevas te causam, né? Então esteja com as suas proteções em dia para que isso não ocorra, ou para que quando algum sentimento, pensamento negativo vir, você já saiba redirecioná-lo. E tá tudo bem, algumas vezes você sentir um certo incômodo pela sua dinâmica ou com a sua chama gêmea. Agora, eu não acho que isso seja saudável se perdurado, ok? Enfim. É isso. O segundo tema que eu me propus a falar aqui nesse vídeo foi sobre a questão dos testes espirituais. O que seriam esses testes espirituais? O que seriam esses testes espirituais? Seriam como se fossem testes da espiritualidade para saber até onde está o seu desenvolvimento espiritual. Aí tem gente que fala assim, Gi, não tem o certo e errado aqui no plano de 5ª dimensão, de 4ª dimensão. Por que sou uma chama gêmea, né? De que estou galgando um processo maior de elevação espiritual, preciso me atentar a essa questão do certo e errado de testes espirituais. Isso é tão Matrix, isso é tão 3D da espiritualidade. Então, você é uma chama que tá para alcançar a 5ª dimensão, mas você ainda tá na 3ª. Se você tá na 3ª, você ainda sofre com algumas das leis da 3ª dimensão. E uma das leis da 3ª dimensão é a lei do teste espiritual. Isso é bem kardecista, né? É bem a espiritualidade kardecista, o estudo kardecista, mas enfim. É aquela questão realmente de teste da espiritualidade, de você ter a lei da causa e efeito agindo na tua própria vida, que é uma lei universal também. Se você erra hoje, você vai ter outra chance. Se você errar, você vai ter outra chance. Você vai errar, você pode errar, né? Mas você vai ter outras chances até que você aprenda a acertar. E isso não é algo que deve ser encarado como algo principalmente ou majoritariamente negativo, do tipo, se a espiritualidade está me passando outro teste, eu tenho que acertar porque eu tenho que acertar e começar a se cobrar. Não, invariavelmente alguns testes você vai acertar, você vai passar de fase, digamos assim, no seu jogo consciencial evolutivo, e outros você vai errar. E tá tudo bem. E justamente, eu vejo muitos testes sendo desencadeados por esses tempos, principalmente pós o portal. Hoje é dia 12 de outubro, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo. Talvez eu poste daqui a um dia à frente, ou hoje mesmo, dia 12 de outubro. Mas, cara, é incrível o quanto que eu tô vendo testes espirituais, assim, na minha vida, quanto na vida de outras chaminhas. Tem acontecido algumas coisas na minha vida que eu penso assim, nossa, esse padrão se repetiu. Eu tenho que prestar muita atenção para isso não se repetir de novo, porque da primeira vez eu sofri, da primeira vez eu magoei alguém, da primeira vez eu não fiz direito. Quando é que a gente sabe quando a gente errou e quando a gente não errou? Quando o que a gente faz nos prejudica demais e prejudica o outro, e a gente sabe que a gente está acertando nas nossas ações quando aquilo nos traz paz e tranquilidade. Então os teus testes espirituais estão muito galgados dentro daquilo que te prejudicou e prejudicou os outros, tá? E justamente eu tô vendo muitos testes espirituais em relação a essa conscientização de eu não mais me prejudicar e nem mais eu prejudicar as outras pessoas, sabe? Então os meus testes espirituais que se intensificaram pós-portal 10/10 estão acontecendo. E é muito interessante porque é agora a hora onde eu interligo isso com as cartas do tarô. Veja bem, o portal 10/10 tem a vibração da carta da Roda da Fortuna, que é essa carta aqui. Tá um pouquinho escuro, mas dá de vocês verem, né? Essa é a carta da Roda da Fortuna, tá? Essa carta fala muito
sobre mudanças inesperadas, sobre uma reviravolta no destino, uma reviravolta no universo, sobre aquilo que um dia parece que está lá em cima, outra hora está lá embaixo, as inconstâncias, as intempéries, as instabilidades da vida. A roda da fortuna fala que a pessoa pode ser beneficiada, mas desde que ela saiba fluir com a vida, desde que ela tenha confiança na conduta que ela tem e também na ordem natural que o universo vai encaixar as pecinhas do grande quebra-cabeça cósmico da própria vida dela. E a roda da fortuna, que regeu o portal 1010, fala justamente sobre isso. Situações do passado vindo, pegando na tua mão e falando: ei, você vai fazer a mesma atitude que antes ou você vai tomar um outro rumo que vai te beneficiar através da roda da fortuna? Tô até me arrepiando falando isso. E justamente nos é dado um novo início. A carta do mago tá aqui. Por que que tem a carta do mago? A roda da fortuna, que é o arcano 10, ele culmina na carta 1, que é a carta do mago, que fala justamente sobre novos inícios, né? Sobre novos começos. Essa carta nos dá toda essa conotação. Então, é através desse novo início que nós somos testados novamente. Eu tô vendo eu sendo testada, outras chaminhas sendo testadas em suas próprias vidas, em suas próprias dinâmicas, para saberem se querem o novo mesmo ou não. Se querem mudar a vida delas ou não, né? Outra coisa que é interessante, a carta da roda da fortuna somada 10 com 10, que é o portal, né? 10 do 10, dá a carta do julgamento. Deixa eu ver se eu acho que é a carta do julgamento para mostrar para vocês. Tá aqui. A carta do julgamento é esse arcanjo Gabriel lindo e maravilhoso aqui, ó, tocando a trombeta e um monte de gente acordando, que inclusive é a carta que eu tenho tatuada aqui no braço. Mas tá, essa carta fala justamente, né, de que a vida das pessoas que passam por esses testes espirituais, dos quais estão sendo testadas agora através da carta da roda da fortuna, se elas passarem por esses testes, a vida delas será diferente. Haverá um despertar, haverá um novo início, haverá surpresas desejáveis, surpresas boas que o universo traz para elas. Então, assim, estamos passando por testes, tá? Isso desencadeado desde o portal 1010. Eu não sei até quando vai durar, não foi me passado nada sobre isso, mas eu já estou passando por essas questões e tem sido tenso, mas a espiritualidade tem me falado, né? E aí, minha filha, qual vai ser a sua escolha? Você quer cometer erros antigos? Sendo que você quer ser uma nova pessoa? Sendo que você quer ser uma pessoa melhor? Sendo que você tem consciência de mais coisas? Ou você realmente quer trilhar um novo caminho, sabe? E é engraçado porque cada vez que eu peço um sinal, aparece um sinal diferente que condiz com as minhas necessidades de sim ou não, de saber se eu devo tomar uma decisão ou não, se eu devo tomar um determinado rumo da minha vida ou não. Então, conversem com o universo, tá? Conversem, porque ele vai falar certinho pra ti o que tu precisa fazer na tua própria jornada. Enfim, esse foi o vídeo, tá? Lembrando que ataques espirituais e testes espirituais são duas coisas diferentes. Ataques espirituais vêm de seres trevosos para com você, para te atacar mesmo, para afetar o teu mental inferior, desestabilizar as tuas emoções e trazer ainda mais uma casca grossa para o teu próprio ego e assim fazendo com que a sua dinâmica venha a desacelerar processos de curas, ou que ela venha de fato a estagnar de alguma forma, tá? Então, um é desencadeado pelos seres trevosos e outro é desencadeado pela espiritualidade para saber qual o seu patamar evolutivo e como é que você está na sua escada de evolução, digamos assim, consciencialmente falando, tá? Então, basicamente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que ele tenha feito sentido no seu ser, no seu coração. Se ele não fez também, não era pra você assistir e tá tudo bem. Tem gente que não vai se identificar. Eu não tô aqui pra agradar todo mundo e tá tudo certo. Se ressoa no teu coração, eu fico feliz. E, bom, é isso, tá? Esse é o recado de hoje. Tá tendo essas oscilações de cores aqui, porque minha porta tá abrindo e fechando e eu tô com preguiça de ir lá fechar de vez, tá? Mas enfim, essa foi a mensagem de hoje, ok? Muito obrigada, muita paz e muita luz no teu coração. Aguenta firme os teus processos de chaminha, que eu sei que também não é fácil, né? Eu também sou chama, eu passo pelas suas dores, meu amigo e minha amiga que está me assistindo. Mas enfim, firma as tuas proteções diárias, o momento pede muito por isso, tá? Então é isso, que a paz do Espírito Criador esteja com você. Até o próximo vídeo.